Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, aleluia, sexta-feira à noite, amém? Glória a Deus, o Senhor seja louvado. Amanhã alguns de vocês, não todos, nem eu, vai poder acordar um pouquinho mais tarde, amém? Poder dormir um pouquinho mais, descansar um pouquinho mais, louvado seja o Senhor por isso, dá um glória a Deus aí, aleluia, amém? Que bênção, que privilégio, glória a Deus. Nós estamos felizes, estamos alegres porque não temos problema? Não, nós temos problema. E às vezes temos muitos, amém? Mas nós temos Jesus Cristo, por isso que nós estamos alegres, por isso nós estamos felizes, porque temos Jesus Cristo, e se nós temos Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa vida, Ele está sempre conosco e não nos desampara nunca, amém? A palavra do Senhor diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, que de manhã estão ali, né, bonitos, mas o sol do dia vem, os queima, os seca, e à tarde eles já não existem mais. E a palavra do Senhor diz que o Senhor cuida de nós, como os pássaros, amém? Que não semeiam, nem colhem, mas eles os sustenta todos os dias. Até os fios de cabelo das nossas cabeças estão contados, diz a palavra do Senhor. Aleluia, amém? Então nós temos motivos para estar felizes, mesmo em meio a lutas, problemas, amém? Dificuldades. Dá um glória a Deus aí, meu irmão, em nome de Jesus. Essa semana é menos uma na conta, glória a Deus. Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 12, amém? Mateus, Marcos, Lucas, João. É o último evangelho, é o quarto livro do Novo Testamento, lá no versículo 23, e nós vamos ler agora, em nome de Jesus, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então a hora de Jesus estava chegando. Aquele momento preparado, aquele momento ao qual Jesus foi enviado, estava chegando. E ele sabia disso, amém? Sempre eu digo, Jesus não é pego de surpresa, amém? Em verdade vos digo, versículo seguinte, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Então, ele está dando um exemplo, que o grão de trigo, você pega um grãozinho ali do trigo, amém? Um grãozinho do milho e você semeia. Se ele cair na terra e não morrer, o que é morrer? É brotar. Amém? É abrir mão de si. É abrir mão do nosso egoísmo. É abrir mão da nossa vida. É nos entregar. E então ele diz que quando o grão de trigo ele cai na terra e ele não morre, ele vai ficar só. Você quer ficar só? Amém? Eu quero ficar só? Não. Nenhum de nós quer ficar só. E ele está dizendo, se o grão de trigo não cai, caindo na terra, não morrer, ele vai ficar só. Mas, se morrer, amém? Se um grãozinho lá de trigo morrer, se um grãozinho, vou usar outro exemplo, de milho morrer, se um grãozinho, você que come mamão, né? Joga lá uma semente, deixa ela lá secando, né? Põe lá num guardanapo, num papel, deixa ela ali secando uns dias. Depois você vai lá e semeia uma semente. Né? Quantas sementes tem dentro de um mamão? Imagina que a semente vai brotar, vai dar um pé de mamão. E quantas sementes surgirão daquela única semente? Daquele grão de milho, quantas espigas e quantos novos grãos surgirão porque ela morreu. Porque ela se entregou. Então ele diz, mas se morrer, produz muito fruto. Eu quero dizer para você que se nós não morrermos para o mundo, para vivermos para Jesus, porque é isso que Jesus estava fazendo. Ele estava agora se entregando. Para que então ele fosse não mais o filho unigênito, mas o filho primogênito. Porque nós viríamos tudo atrás dele. Nós somos as sementes dele. Nós somos os irmãos dele agora. Nós nascemos por meio dele. Oh, glória a Deus. Que coisa tremenda isso, né? Como é tremendo a palavra de Deus. Então ele está dizendo, se morrer produz muito fruto.
Muito fruto. Então nós somos chamados a produzir muito fruto também. Amém? Quando você entrega a tua vida para Jesus, você vai começar a produzir fruto para Deus. Você vai começar a produzir frutos para Deus. E esses frutos não são só como Jesus, que foi como aquela semente, né? Aquele filho unigênito que foi ali, que morreu e agora é o filho primogênito. Não, os frutos podem ser diversas coisas, diversas áreas, diversos frutos, mas frutos bons. Aleluia. Amém? Eu quero produzir só frutos bons. Eu não quero produzir frutos ruins. Ninguém quer produzir frutos ruins. Ninguém gosta de comer um fruto ruim. Amém? Quantas vezes você já foi no mercado? Pô, vou dar um exemplo para você. Foi no mercado e você foi lá e comprou aquela laranja, pensando que era aquela laranja docinha. Porque você foi comprar uma laranja doce, não foi comprar uma laranja lima. Então você esperava lá que ela fosse aquela laranja docinha, mas quando você descascou, ela era azeda. Né? Ou então quando você vai lá e compra aquela laranja, né? Aqueles que não sabem comprar laranja, né? Vão lá e compram aquela laranja grande, bonita, cascuda. Mas daí quando ele descasca, ele vê que o fruto dentro tá seco. Não tem sumo. Não tem nada. Então, amados, quando nós morremos para esse mundo e vivemos para Jesus, nós produzimos frutos bons, frutos doces, frutos agradáveis. Amém? Glória a Deus. É claro que ele está falando aqui. Jesus está falando de que ele iria morrer e ele iria produzir frutos, e esses frutos somos nós. Mas ele também está falando que nós, como discípulos, devemos morrer para este mundo para produzir frutos para Deus. Amém? Que a nossa vida entregue no altar do Senhor, lançada na terra. Ah, fomos lançados na terra, mas queremos desfrutar da terra, não queremos morrer. Então nós não vamos produzir frutos. Mas quando nós morremos, amém? Nós produzimos frutos. Morremos para o mundo, para as coisas do mundo. Nós não amamos o mundo. Aquela semente que cai na terra e não morre é aquela semente que ama o mundo, que ama as coisas do mundo, que não abre mão das coisas do mundo. Mas nós, como filhos de Deus, precisamos entender que nós precisamos abrir mão das coisas deste mundo. Elas não podem. O que é abrir mão, pastor? Abrir mão é não deixar ela dominar o nosso coração. Ah, você pode ter, vou dar um exemplo, você pode ter uma casa, mas você não pode viver para a tua casa. Você não pode viver para o teu carro. Você não pode viver para o teu dinheiro. Você tem que viver para Deus, para Cristo. E todas as outras coisas são acessórios. Não estão no teu coração, não reinam na tua vida. Tem pessoas que as coisas deste mundo reinam na sua vida. Por isso que elas nunca desfrutam da presença de Deus, do amor de Deus, da bênção de Deus, da presença do Espírito Santo. Porque elas querem mais as coisas do mundo do que Deus. Elas não abrem o seu coração para que Jesus entre, para que Jesus tire ali, né, aqueles entulhos, para que Jesus comece a fazer uma limpeza dentro da nossa casa, do nosso coração. E ele então vem ali, Jesus fala, porque Jesus vem e vai falar assim: Fabiano, olha só, tá sujo ali, você precisa tirar isso. Ah, eu não quero tirar, eu gosto. Olha, Fabiano, ali ó, tem outra coisa que você precisa tirar, que não é bom ter isso, não é bom ter isso na tua casa, tá sujo ali, ó. Ah, não, Deus, eu gosto, eu não quero limpar, eu não quero tirar. E isso é o que nós fazemos muitas vezes com o Espírito Santo. O Espírito Santo está ali na nossa mente, falando conosco, no nosso ouvido, dizendo: olha, a palavra de Deus diz isso, você está fazendo aquilo, você não está vivendo a palavra de Deus, você está vivendo aquilo que você quer. E aí ele fala uma vez, fala outra, e aí ele se cala. Porque nós não somos como aquela semente que cai na terra, morre, né, para o mundo para produzir frutos. Nós queremos continuar, né? São aqueles que querem continuar. Nós não, né? Em nome de Jesus, está quebrado isso. São aquelas pessoas que querem, né? Entenda que são aquelas pessoas que querem ficar com um pé no mundo e outro pé na igreja, em Deus, né? E eu já falei isso, que não existe meio termo, ou está no mundo ou está na igreja. Né? A igreja é o reino da luz. Né? A igreja não é só a igreja física, 4 paredes. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não cabe dentro de 4 paredes. Amém? Não cabe.
E ele continua dizendo assim, ó, quem ama a sua vida, perderá, ou a vida perderá. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. O que é amar a sua vida? É aquele que ama as coisas do mundo, que a sua vida está inserida neste mundo, nas coisas do mundo. Ai, só quer as coisas do mundo, não quer as coisas de Deus, não abre mão de nada, quer o mundo, quer o que o mundo tem, o que o mundo dá, e se preocupa com isso. Mas aquele que odeia a sua vida, o que é odiar a sua vida? É aquele que não satisfaz os desejos da carne. Não satisfaz os seus desejos. A nossa carne tem um monte de desejo, mas nós não podemos satisfazer. Aquele que satisfaz é aquele que ama a sua vida, é aquele que satisfaz os desejos da sua carne, da sua alma. Amém? Então nós precisamos refrear os desejos da nossa carne. Nós não podemos amar o mundo. E nós fazemos isso como? Andando com o Senhor, cheios do Espírito Santo. Então nós andamos com Ele, somos como aquela semente que cai na terra e produz muito fruto, porque ela morre para as coisas do mundo. Ela não quer satisfazer os desejos da sua carne, mas ela quer satisfazer a Deus, quer viver para Deus e não para o mundo. E ele continua e diz assim, vamos lá, senão vai ficar muito, muito longo. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha ali, amados. Aquele que serve a Jesus é honrado pelo Pai. Lembra que eu sempre falo que você não precisa buscar bênção, você precisa buscar Deus. Você não precisa buscar simplesmente aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa, você pede, mas você pede porque você está buscando a Deus, não porque você está buscando a bênção. A gente busca o Deus da bênção e não a bênção simplesmente. Amém? E ele continua e diz assim, agora está angustiada a minha alma. O que eu direi? Pai, salva-me desta hora. Olha o que Jesus está dizendo. Lembra que ele estava para ser glorificado? Nós começamos lendo isso. Então ele diz assim, está angustiada a minha alma. Então a angústia faz parte das nossas vidas. Em alguns momentos nós vamos nos sentir angustiados, né? Mas que direi eu, diz o Senhor Jesus. Agora está angustiada a minha alma. Pai, salva-me desta hora. E olha o que ele responde. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Amém? Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Escute uma coisa, quando nós vivemos para Deus, nós ouvimos os céus abertos. Nós ouvimos a voz do Pai. Nós vemos os céus abertos aonde nós vamos. Nós não vemos o céu fechado como chão de ferro, terra, solo de ferro e céu de bronze. Não, o céu está aberto, o solo está fértil, a chuva de Deus está caindo, a bênção está caindo, porque nós fizemos uma escolha, viver para Deus, morrer para este mundo, ainda que a gente viva aqui, ainda que a gente precisa de carro, ainda que a gente precise de uma casa, ainda que a gente precisa de comer. Nós continuamos vivendo, mas isso não domina mais, nós não vivemos para isso. Sabe, é aquela diferença entre comer para viver ou viver para comer. Amém? Não viva para comer, coma para viver, que é diferente. Então, aquele que vive para comer, a comida né? E seja lá qual for o alimento que você possa usar isso como uma metáfora, como um simbolismo, um símbolo, não importa a comida, mas que ela não domine o teu coração. Amém? Que você possa ser como aquela semente que morre, que abre mão da sua vida para morrer, brotar, né? E dar muito fruto. Assim como Jesus fez. Amém? Em nome de Jesus. Já estamos com quase 15 minutos, vamos orar. Amém? Que nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor possa derramar do seu Espírito sobre a tua vida, da sua paz, do seu amor, amém? Da sua presença. Que nesta noite o Senhor possa mostrar para você o solo, chão de terra, de barro, fértil, e os céus abertos sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E se assim não for, se não for isso que Ele te mostra, faça uma aliança com Ele nessa noite. Diga, Senhor, eu estou entregando a minha vida para Jesus Cristo.
como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de querer, Senhor, viver para mim mesmo, de ter outras coisas que estão no trono da minha vida, no centro da minha vida. Hoje eu tiro tudo isso e coloco Jesus, somente o Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.